Bora falar um pouquinho hoje sobre uma obra não tão conhecida do Alan Moore. Fala galera, Carlos Pinheiro aqui. Hoje a gente vai dissecar um pouquinho o BoJack, a saga do Alan Moore e do Steve Parkhouse. E é uma história muito doida, gente. Não é tão conhecida assim entre as coisas que o Alan Moore fez, que o Alan Moore fez várias coisas famosas aí, né? Fez o Watchmen, V de Vingança, Prometeia. Mas ele fez muita coisa além disso, que as pessoas não conhecem tanto. E eu fiquei muito feliz que a Devir trouxe isso aqui pro Brasil. Inclusive, valeu, Devir, por mandar para mim. E, gente, é uma história muito peculiar, né? Porque ela conta várias anedotas sobre uma família super desajustada de criaturas fantásticas em Londres, tá? Então vamos falar como eu sempre faço, primeiro do roteiro, depois do desenho e por fim da narrativa gráfica, né? Como que a história se desenrola e é contada pra gente como quadrinho mesmo, né? Antes de começar, siga nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor, sou editor do Universo Guará e tenho uma caixa postal que está aqui do lado. Você pode mandar coisas para mim, mimos para mim, como a Devir mandou, isso aqui. E eu tenho um grupo no Facebook também, gente, onde a gente pode debater sobre fazer quadrinhos, sobre mercado, cena de quadrinho nacional. Entrem lá, é muito legal, o grupo tá bem grande e bem produtivo mesmo. A gente tá falando bastante sobre, enfim, quadrinhos, basicamente, tá? Então vamos lá. BoJack, a saga, não disse, são várias anedotas, né? Não é uma grande história, até porque ele é meio curto, assim, mas são várias pequenas histórias de personagens dessa casa fantástica, né, que fica em Londres. O Alan Moore é muito bom em contar sobre o estranho, sobre o desajustado, né? Então são vários personagens, tem lobisomem, tem vampiro, tem bruxos, uma criatura meio fantástica, disforme lá, uma bruxa também, na verdade. Então, não sei se ele é uma bruxa, talvez seja, é complicado definir. Enfim, são personagens desajustados e todos eles são muito estranhos socialmente, entendeu? São personagens com personalidades muito fortes, muito características e muito engraçadas também, né? Porque é um quadrinho de comédia, no fim das contas. São situações que são para ser bobas, são para ser engraçadinhas, mas com críticas sociais fortíssimas. O Alan Moore sempre fez isso desde o início. Inclusive, se você acha que não tem que ter política e quadrinhos, vai assistir meu vídeo sobre quadrinhos sem política que tá aqui na descrição, tá? Então esse quadrinho aqui, desde então, você quer de que ano? Aqui, ó, começou a ser publicado em 83. Então, desde os anos 80, e muito antes disso, claro, né, já se falava de política e quadrinhos. Tem uma história particularmente, que é a história do lobisomem, que é incisiva demais em política, assim. É muito boa, recomendo. Acho que a melhor história da saga é a do lobisomem. Mas enfim, então é uma história, são várias histórias sobre pequenas anedotas, né, pequenos continhos, sei lá, como que o lobisomem trabalha numa fábrica, como é que é o dia a dia dele. Como que, sei lá, o vampiro vai fazer compras, como é que é o dia a dia dele, né? Então são essas anedotinhas cotidianas, só que de pessoas desajustadas e fantásticas e mágicas, que torna tudo muito mais engraçado, muito mais interessante, né? E assim, é uma série, né? Agora essa compilação da saga inteira foi feita lá fora em 2014 e veio pra cá esse ano. Mas como eu disse, ela começou a ser escrita nos anos 80, então são várias pequenas anedotas que foram feitas, às vezes, assim, com muitos anos de distância de uma da outra, né? Então tem uma diferença clara das histórias. Inclusive, eu gosto mais das histórias iniciais, dos anos 80. Ele vai ficando mais novo, as coisas vão ficando meio sem graça mesmo, achei meio. Porque assim, as histórias do Alan Moore tem esse problema, né? E eu ouvi nos comentários certeza que, ai meu Deus, Alan Moore é Deus, não falei mal dele. Mas ele tem uma questão que é um problema pra gente, né? Que ele coloca muita coisa do cotidiano dele nas histórias, né? Tem muita referência à Inglaterra, muita referência à cultura inglesa, à cultura de onde ele nasceu, de onde ele morou, né? O que é muito legal, porque torna o quadrinho muito caricato daquele lugar dele, né? Então quem é de lá acha tudo incrível, mas pra quem é de fora é muito difícil adaptar algumas coisas, sabe? E assim, a Devir fez um trabalho absurdo com a adaptação, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão dos textos. Mas mesmo assim, tem piadas, tem situações que só fazem sentido pra eles, entendeu? Então, vai chegando mais perto, nas histórias mais recentes, tem histórias que são mais com mais referências específicas de cultura pop deles, que você começa a ficar meio perdido, sabe? Não é tão engraçado quanto coisas mais gerais e abrangentes que qualquer um entenderia, como as histórias iniciais. Mas enfim, vamos falar do desenho, tá? O desenho, gente, assim como a história, foi mudando ao longo do tempo. Então no início ele era muito mais com essa cara de comics com X, né? Independente mesmo, essa coisa meio underground pra caramba. Com um monte de achura, essa coisa meio suja.
que eu acho interessante, não é meu tipo de quadrinho favorito, mas eu acho interessante, e ao longo do tempo foi mudando e foi se tornando uma coisa mais com cara de quadrinho indie, né? Foi ficando mais limpo ao longo do tempo, olha só. Foi ficando mais limpo, menos achuras, até o ponto que no final, né, nos mais recentes, a coisa é com cara de quadrinho indie contemporâneo, assim. É outra pegada, o traço mudou completamente, ficou mais simples. Olha aqui, ficou digital também, né? Aparentemente está digital, antigamente era tudo bico de pena. Ficou digital, ficou mais simples, continua estilizado, continua interessante, mas particularmente eu gosto mais do anterior, né? A gente pode notar a diferença, olha só. Aqui é uma pintura de cinzas feita com brush digital, né? E todas as linhas são digitais. E lá atrás a gente vê a diferença é evidente. Olha só. Ó, vou botar as páginas aqui para vocês verem, ó. Páginas digitais mais contemporâneas e as páginas originais em bico de pena com mais achura, né? Não que seja melhor ou pior, tá, gente? Mas mudou bastante. E eu, particularmente, prefiro bem mais o anterior, tá? O desenho é muito competente. O desenho é engraçado, é dinâmico. As expressões faciais são legais. As expressões corporais são legais também. Mas eu gosto muito dos cenários, como que ele coloca justamente essas achuras, essa sujeira, é tudo muito sujo, tudo muito bagunçado. Eu acho isso interessantíssimo porque tem tudo a ver com a pegada do quadrinho, que é suja, bagunçada e confusa, né? Ele testa muitas coisas. É um quadrinho que até o autor fala em entrevistas e tal, qual é o nome dele? Steve Parkhouse, que ele usou como parquinho de testes, né? Então tem hora que ele usa halftone, né, como chama o nome disso em português, retícula, tem hora que ele usa bico de pena, tem hora que ele usa digital, então ele brinca com vários estilos diferentes, tem hora que a coisa é mais com bico de pena mais preciso, assim, né, com linhas mais claras, tem hora que ele é muito mais preciosista com essas achuras, aqui assim. Então ele testa muito os modelos, os formatos, a arte dele. E é isso mesmo, entendeu? Assim, como são anedotas, como não é uma grande história contínua, né? Você pode variar um pouquinho e não vai fazer tanta diferença na história no final das contas. O que me leva à narrativa, tá? E aí é o ponto alto disso aqui tudo, porque a narrativa é muito boa. Muito boa. Apesar de ser um quadrinho cheio de texto, que é uma mulher super verborrágico, né? O desenho consegue conduzir direitinho o seu olhar. Então você vai certinho de um quadro para o outro, para a expressão facial de um cara, para a expressão facial do outro, como que eles reagem. É muito, muito interessante. Realmente é um quadrinho que me surpreendeu, porque os quadrinhos dessa época não costumam ser tão elaborados em questão de narrativa, né? E esse aqui realmente é muito, muito bom. Ele estabelece certinho a arquitetura do lugar, né? Então você sabe onde está cada um na cena sempre, o que é raro de encontrar em quadrinhos dessa época. Você consegue ler na ordem certa. Tem uma página particularmente, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que é uma página que eu achei incrível, simplesmente incrível. Essa aqui, olha só. Eu até mostrei no meu Instagram na época. Ele conseguiu fazer a sua leitura não seguir a ordem natural das coisas, né? Que é ler, você lê em Z assim. Então ele faz você ler na ordem que ele quer. Ele faz o quadro descer assim. Muito doido, né? Ele vai contra o sentido de leitura. Ele coloca um quadro que, olha só, você vai ler aqui assim, depois aqui, depois aqui, 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 depois vem pra cá. Então não é um Z como a gente espera que seja normalmente, né? Ele faz isso algumas vezes aqui no quadrinho, de novo, experimentando, né? Testando coisas. E eu achei super legal. Então é uma leitura agradável, é uma leitura engraçada. É legal ver como a gente tem referências políticas, referências de crítica social nos anos 80 que se aplicam até hoje e talvez até mais hoje, né? Então é uma leitura que eu recomendo fortemente. Ela é curtinha, é divertida. E só o final que eu achei meio bagunça. Realmente não só o desenho muda, mas a história também fica meio... como é que seriam eles depois de tantos anos, sabe? Meio que eles envelheceram junto com o projeto. E aí ficou meio sem noção. Achei o final meio cagado. Mas, de novo, como não é uma grande história, né? Só as últimas histórias, ou a última história especificamente, que ela é meio mais ou menos. Tudo que vem antes funciona muito bem. Então não tem ligação, sabe? São histórias fechadas. Então o início é maravilhoso e ele meio que vai perdendo fôlego ao longo da trajetória do projeto. Mas é isso, gente. Então, vocês já leram ou não leram? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram ou não. Eu recomendo a leitura, gente. Recomendo mesmo, até para vocês estudarem a mudança de traço, mudança de pegadas de roteiro e a narrativa fenomenal desse quadrinho. Beleza? É isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!